Num sábado eu estava pela madrugada, no meu devocional, no momento com Deus, e Deus me levou a um entendimento sobre o jejum. Apesar de ser uma das práticas espirituais desta casa, ali daquela placa, mas pouco nós temos se falado de jejum. Tem alguns que realmente jejuam aqui semanalmente, mensalmente, mas pouco tem se falado sobre jejum. E isso é uma arma que nós vamos ter que utilizar, tá? Quando eu estava meditando sobre isso, Deus me deu o texto de Neemias, e ele falou assim: proclame um jejum nessa semana, e o tema será por você e por Belém. Isso, claro, a gente não estava ainda no anúncio do lockdown, isso foi no sábado. Até eu postei isso no grupo, até pela madrugada, o texto de Neemias, e disse que gostaria que você estivesse aqui pela manhã, no domingo, para receber a direção, para nós nos movermos nessa semana vindoura. E a gente precisa entender o porquê que o jejum, ter um discernimento disso. E nessa manhã eu quero dar uma introdução sobre esse tema, para que a gente possa ver a importância dessa arma de guerra chamada jejum. E por que isso é tão difícil de fazer? Porque quando a gente fala em jejum, a gente logo ouve: eu não consigo, para mim não dá, porque eu sinto dor de cabeça, porque eu passo mal. Então tudo isso são incômodos que sobrevêm à nossa vida, que nos fazem parar e não fazer o jejum. Mas há um fundamento espiritual importante de fazer isso. Vamos lá para Neemias, capítulo de número 1. Livro de Neemias, capítulo 1. Neemias 1:1. As palavras de Neemias, o filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava no palácio em Suzã, que veio Anami, um dos meus irmãos, e ele e alguns homens de Judá, e eu perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam escapado e que restaram do cativeiro, e a respeito de Jerusalém. E eles me disseram: os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande aflição e desprezo, e a muralha de Jerusalém também está demolida, e os seus portões estão queimados pelo fogo. E sucedeu que, quando ouvi estas palavras, eu me assentei e chorei e lamentei alguns dias, e jejuei e orei diante do Deus do céu. Pare um pouco aí. O que acontece aqui? Quando Neemias, que era um copeiro do palácio, que era judeu, perguntou a respeito dos seus irmãos, do povo judeu, que tinham saído do cativeiro da Babilônia, ele recebeu essa notícia, que eles estavam em grande aflição e desprezo. A cidade estava sem as muralhas, sem os portões, e ele entendeu o momento, tomou para si a dor do seu povo. Ele estava num local confortável, ele era o copeiro do rei, então, ou seja, ele estava ali tendo tudo aquilo que ele precisava. Mas no coração de Neemias houve o incômodo para saber como estavam seus irmãos, como é que estava o seu povo, o que estava acontecendo com eles. Apesar de viver no palácio, de morar no palácio, dentro dele houve esse incômodo.
E aqui ele diz: quando eu ouvi essas palavras, eu me assentei, chorei e lamentei alguns dias, e jejuei e orei diante do Deus do céu. Ou seja, ele suscitou dentro dele uma intercessão, um clamor pelo seu povo. Só que aqui ele fala: eu orei alguns dias, né, jejuei alguns dias, só que não foram alguns dias. Quando você vai para dentro do texto, no versículo 1, ele fala que no mês de Quisleu, tá bem lá em cima no versículo 1. Quando você vai para o capítulo 2, que aí passa toda a oração e intercessão de Neemias pelo seu povo a Deus. Quando você vai para o capítulo 2, se sucedeu no mês de Nissan, no 20º ano do rei Astaxerxes. Ou seja, de Quisleu a Nissan são 4 meses. 4 meses, tá? Do que ele recebeu a notícia, do que ele foi direcionado a clamar pelo seu povo ao rei. Ou seja, então se sucedeu 4 meses de intercessão, de clamor, esperando uma direção de Deus, esperando um agir de Deus e intercedendo. Só que aqui ele fala em oração e jejum. Então tudo hoje que estamos vivendo em nossa cidade, em nosso estado, eu não posso, não ficar incomodado. Eu não posso apenas ser um reportador de uma má notícia, do que eu estou ouvindo, do que eu estou vendo. Eu e você, como igreja, temos que suscitar algo dentro de nós, pela nossa cidade, pelo nosso estado. Eu não posso ser apenas uma pessoa acovardada por um medo de não ser contaminado ou recontaminado por uma nova variante. Eu preciso entender que dentro de mim existe um espírito, habita um espírito, e esse espírito é o ser mais poderoso que existe. Eu preciso entender que eu posso fazer algo muito, muito mais do que ficar triste, do que ficar amedrontado, do que ser um ouvinte de más notícias. Eu preciso entender que existe um povo lá fora, que os hospitais estão cheios, que o PSM está cheio, que aonde os leitos particulares estão cheios, mas o meu clamor, a minha voz pode ajudar, pode trazer cura, libertação, restauração para essas vidas que estão sofrendo. Sabe, queridos, é por isso que o nosso papel não é apenas de recuar. Quando Jesus diz que as portas do inferno não iam prevalecer contra a igreja, quem é a igreja aqui, querido? Levanta a mão aqui, quem é a igreja aqui? Contra a igreja. Ou seja, quem está no ataque é o inferno ou é a igreja? Quem? A igreja, queridos. As portas do inferno não hão de prevalecer. Ou seja, quem está atacando é a igreja. Só que o problema todo é que foi se investido o papel da igreja. A igreja passou a ser a defensiva, a se defender. O papel da igreja não é na defensiva, o papel da igreja é na frente, é no ataque, é realmente proclamando, liberando, destruindo, desfazendo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir todas as obras do diabo. Queridos, não tem outra. O problema é que a gente fica mais na defensiva, mais recuando a cada vez mais, em vez de nós entendermos quem somos e o que temos. E para isso, proclamar, falar, decretar. Nós não podemos, ficar à mercê dos recursos naturais que o mundo oferece, até em nível de saúde. Amém pela saúde. Nós não desprezamos. Pastor, o senhor toma remédio? Toma o remédio, querido.
eu tomo remédio. Eu não sou da linha de não tomar remédio, eu tomo remédio. Se eu estou com uma dor de cabeça incômoda, uma dor muscular, eu tomo um relaxante muscular. Sabe, eu tomo uma tosse, eu vou tomar um xarope, eu vou tomar um remédio. Eu não desprezo, não descarto isso. Ontem eu pedi para minha esposa, vá para o médico, ela saiu cedo, depois vai fazer teu exame. E meu café, deixa o teu café, toma teu café, vá para lá. Quer dizer, nós atuamos, se tem os recursos, nós vamos atrás dos recursos. Não vamos desprezar os recursos de maneira alguma. Pessoas que pegaram o Covid aqui na igreja, eu fui uns que fui levar o remédio na casa, a dizer, não entra lá, porque a gente está... Querido, não é meu papel, eu não vou ficar com medo do vírus, não. Eu entrei, orei pela pessoa doente, infectada, e até hoje, não fiz exame, não fiz mais, não testei nada. E pegou em casa meu filho, meu outro filho, a minha esposa pegou, deu nada, minha mãe pegou, ficou em casa e nada. Deus me guarda. O papel nosso é entender o que possuímos, o que somos. Nós não somos governados pela alma, gente. O nosso centro de governo tem que ser o nosso espírito. O nosso centro, porque nós somos espírito. Que temos uma alma e habitamos num corpo. O nosso centro de governo, porque o nosso Deus é Espírito. Então Deus se comunica comigo, com você, através do nosso Espírito, não é com a nossa alma. A nossa alma é enganosa, a nossa alma ela é centro de sentimentos e emoções. E ela nos engana muitas vezes. Por isso que nós temos que fortalecer o nosso espírito e através do nosso espírito governar a nossa alma. A nossa alma é leitora do nosso espírito. A nossa alma vai expressar o que o nosso espírito determina. É assim que tem que ser. E o que o jejum entra nisso? Como é que ele funciona nisso? O jejum atua para o fortalecimento do seu e do meu espírito. O jejum, ele é a fonte que alimenta o teu espírito. Mas para ele alimentar o teu espírito, ele precisa bloquear o alimento da tua alma. E que alimento é esse, querido, da tua alma? A boa picanha. Sabe, aquela comida gostosa que está te aguardando ali mais tarde. Tudo aquilo que realmente flui no teu nível de desejo da tua alma. A alimentação, a comida é o alimento da tua alma. Porque quando você come, você não se sente bem, feliz? Sim ou não, queridos? Não é? Você tem prazer de sentar, né, Berta? Pegar aquele prato, depois pegar aquele outro prato, né? E assim vai, né? Você gosta, você se sente feliz, alegre. Por outro lado, quando você está com fome, você fica o quê? Aborrecido. Tem gente que fica com fome e fica aborrecido, né? Com raiva, muda logo o humor. Estou com fome, não me enche o saco. Na verdade, fica aborrecido porque está com fome. Ou seja, o alimento, a comida é o combustível que satisfaz a tua alma. Então, quando você decide jejuar, você corta o fluxo de alimento da tua alma. E o que acontece? O teu humor muda. A tua alma fica afligida. Você começa a ficar alterado, o teu corpo começa a reagir de várias formas. A dor de cabeça vem, né? Às vezes dá até a questão da tontura, não é verdade? Tudo isso porque o teu organismo precisa estar acostumado a aquelas proteínas, os carboidratos, tudo aquilo que você consome diariamente, que transforma em energia e açúcar no teu sangue, que te dá a força que tu precisa. Então, quando você corta isso,
você interrompe o fluxo de alimento da tua alma e começa a alimentar o teu espírito. E aí começa uma guerra, porque o Adão que ainda habita em ti se levanta e começa a ver inúmeras situações para que você interrompa, para que você pare. Então, quando você jejua, você realmente está cortando o fluxo da alma e fortalecendo o teu espírito. Então, o jejum, primeiro ponto, é para mudar você, é para fortalecer você. Por quê, pastor? Porque com o teu espírito fortalecido, a tua fé ela é trabalhada. Você começa a desconstruir dentro de você o teu maior inimigo. Que inimigo é esse? A tua incredulidade. Você começa a ser sensível às coisas espirituais. Você começa agora a ter forças para crer que realmente o que a Bíblia diz é verdade. Você começa a ter um espírito fortalecido. Você não fica mais com medo. Você agora começa a ter a sensibilidade de ter uma conexão. O jejum ele funciona como uma conexão. Então não é que ele tenha o poder, ele é a conexão que vai te ligar para mais perto de Deus. Ele é a conexão que vai te trazer uma mais rápida e uma melhor resposta de Deus para a tua situação, para o teu momento. Por quê? Porque ele vai alimentar o teu espírito. Ele cortando o quê? Cortando o alimento da tua alma. Então a tua alma vai ficar mais fraca, mais submissa à vontade do teu espírito. Então os teus desejos pessoais, os teus desejos naturais, eles vão enfraquecer e a vontade de Deus na tua vida vai crescer. Mas isso você vai enfrentar uma guerra. Por quê? Porque o seu corpo, a sua carne, vai querer receber o alimento. Então, os primeiros dias de adaptação do teu jejum vão ser terríveis, se você não for acostumado a jejuar. Mas se você entender o objetivo e o propósito disso, você é fortalecido. Você vence, você consegue. Então, tem coisas que nós precisamos trabalhar dentro de nós. E esse é o momento de a gente, como igreja, entender isso. Eu não posso apenas fazer parte da multidão que ouve, da plateia que assiste tudo isso. Eu posso me levantar no poder de Deus, com as armas espirituais que são me dadas, e ser uma pessoa dentro da minha casa, dentro da minha família e pela minha cidade, clamando e orando contra esse quadro que estamos passando e vivendo, queridos. A guerra espiritual, ela é nítida, ela acontece, é verdade. O problema é que nossos olhos não estão abertos para isso, e a gente não entende isso, desconhece isso. Nós precisamos lutar, se levantar, clamar, interceder pela nossa casa, pela nossa família e pela cidade de Belém. Quando eu estava orando, eu via essa guerra acontecendo. Quanto mais nós orávamos, é como se a nossa intercessão fortalecesse os anjos do Senhor. Quanto mais nós orávamos, intercedíamos, é como se eles conseguissem avançar no território das trevas. Impressionante. E eu via cavalos, anjos em cavalos. Só que não eram anjos com asa, eram Homens. homens, como se fossem soldados.
soldados, né? Sentados em cavalos imensos, com flechas e com espada, uns nos cavalos e outros a pé, num cenário de guerra, daqueles filmes, né? Um escuro, destruição, e os anjos também do outro lado. Só que a oração da igreja, ela movia esse exército celestial. Aleluia! Cenário bem difícil. Vejam só. Aí você acha que a sua vida, a sua casa, a sua família está de fora disso? Não, querido. Aí você vai esperar pela vacina. Você vai esperar por mais leito. Você vai esperar pela consciência governamental dos políticos? Não, queridos. Você entende realmente qual é o seu papel? O que você pode fazer? O que nós estamos passando e enfrentando? Então eu não posso apenas, ficar vendo, ouvindo, e eu tenho que me levantar. Então, esses dias de jejum vai primeiramente fortalecer você. Porque você precisa crer que isso é uma realidade. Você precisa realmente crer, buscar a Deus, diminuir o fluxo de alimento da sua alma e fortalecer e alimentar o teu espírito. E isso vai trazer em ti uma mudança, um fortalecimento espiritual. Você vai ler e crer realmente nisso. Você não vai mais ficar refém do medo, da insegurança. Claro, você não vai ser louco, né, de desobedecer. Você vai obedecer, você vai se cuidar, você vai realmente usar sua máscara, você vai usar o seu álcool em gel, você vai realmente tomar as medidas necessárias de higiene. Porém, a sua segurança não vai ter sido externa, vai estar interna. Dentro de você vai haver uma certeza, vai haver uma convicção. O que é isso? A fé. Hebreus 11. A fé, ela é a certeza. A fé, ela é a convicção de quê? Dos fatos que não se vêem. E isso não vai te abalar. Quando os teus familiares te ligar, fica tranquilo. Eu estou orando, eu estou jejuando, e Deus vai se mover no meio da nossa família. Dentro de mim é uma certeza que eu não vou fazer velório aqui. Não vou fazer velório aqui. E eu falo isso não é por soberba, não. Eu falo isso é por fé. Então nós temos que andar nisso, nós temos que, viver essa palavra. Por isso que não dá para aceitar, na minha mente não aceita, dizer que a igreja é o local de contágio do Covid. Você sai para todo lugar, você trabalha, você não fica em casa, você não está recluso. Agora, se eu saio para trabalhar, se eu saio, me movimento durante o dia, não posso ficar em casa, tenho minhas obrigações, tudinho, e roda a semana toda, chega no domingo, vai dizer, eu vou me resguardar em casa. Não pode. Então, a nossa confiança tem que ser essa, o nosso papel é esse, é que as portas do inferno não vão prevalecer, não podem prevalecer. Então eu tenho que assumir o meu papel
como Neemias. Como é que está o povo de Belém? Como é que estão meus familiares? Sabe, eu não posso ser, ai, coitados, estou morrendo, meu Deus. Não, peraí, eu posso fazer algo. Eu vou entrar, eu vou chorar, eu vou lamentar, eu vou jejuar, e algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Isso sim é empatia. Isso sim é ter empatia. Isso sim é me importar. Eu não posso atender todo mundo, eu não posso socorrer todo mundo, mas eu posso orar, e pelo poder da minha oração, os céus dessa cidade vão ser cobertos, os céus das casas vão ser cobertos. O Senhor vai enviar anjos ali e vai decretar, vai agir, vai fazer o mover. Quando me ligarem para falar de Covid, você está orando? Quantos dias você jejuou por isso? O que você está fazendo espiritualmente como igreja, querido? Então o jejum, ele tem que ser exercido. Não é jejuar pela uma moeda de troca, pela uma barganha de alguma coisa. Não, primeiramente é desconstruir a incredulidade que me paralisa. Desconstruir da minha mente o bloqueio de eu crer incondicionalmente que aquilo vai acontecer. Isaías 58, verso 3. Por conseguinte, nós temos jejuado. Ele diz: e tu não vês? Por consequente, temos nos afligido nossa alma, e tu não tornas conhecimento? Eis que no dia de vosso jejum vos encontrais vossos próprios desejos, e extorquis vossos trabalhadores. Olha só, no verso em cima diz assim: nós afligimos a nossa alma, e tu não tomas conhecimento. Ou seja, o jejum aflige a tua alma, tá? O jejum realmente, ele sacode isso, ele acontece, ele faz isso, tá? Versículo de número 4: eis que vos jejuais por rixa, discussão, e para afligir com o punho da perversidade. Vós não jejuareis como fazeis neste dia, para fazer a vossa voz ser ouvida no alto. Pare um pouco aí, segure aí. Então vejam que tem jejum que Deus não recebe. Por quê? Porque você tem que ter um entendimento. O que você está fazendo? Pastor, eu vou jejuar porque eu preciso emagrecer. Então, você vai passar fome para que você emagreça. Entendendo? Porque você não está tendo um entendimento do que você está fazendo. Então tem jejum que o cara faz, mas Deus não recebe, mas a voz dele não é ouvida do alto. Eu vou jejuar porque o pastor pediu, mas está totalmente desconectado do que está acontecendo, do que é o propósito disso. Brigais, está jejuando e está brigando, está procurando os seus próprios desejos. O cara entra em jejum, cortou a comida, mas a mente, a cabeça, a boca está livre. Você torquis, quer dizer, explora vossos trabalhadores. Então o cara vive no seu mundo, só deixou de comer, mas continua fazendo e conectado das mesmas coisas erradas que sempre fez. Ou jejua e quando começa já pensa de como vai entregar o jejum. Quando ele começa, ele já pensa: como é que eu vou
o que eu vou comer quando eu entregar? Vou fazer aquele prato, aquela lasanha, aquele bacalhau, vou entregar o meu jejum. Já começa a programar. Ele disparou o jejum de manhã, ele já vai para o seu mercado, já para comprar o material para ele fazer, para ele entregar. Que isso, gente? É ou não é, gente? Não, pastor, não é assim não. Então, o cara já vai pensando. Então, vive nos seus próprios desejos. Quando vai entregar, ai meu Deus, sabe aquela cara que está morrendo, tá? Ai Jesus, tu me conhece. Ou se não, vai jejuar, passa o dia com aquela cara de, sabe, batido, olho para baixo. Que isso? Jesus disse: não, querido, não seja assim, né? Quando jejuares, lave o teu rosto, o seu banho, entenda o que você está fazendo. Entenda, você está numa guerra. E você não pode aparentar fraqueza. Você está guerreando, você está batalhando. Por quem? Por você mesmo. Vamos continuar aqui. Versículo 5. É este tal um jejum que eu tenho escolhido? Um dia para o homem afligir a sua alma? É isto para curvar a sua cabeça como um junco, e para estender vestimentas de pano de saco e cinzas debaixo de si? Chamarás tu isto um jejum e um dia aceitável ao Senhor? Não é este o jejum que eu tenho escolhido? Soltar os grilhões da perversidade, desfazer as pesadas cargas e permitir ao oprimido ir livre, e que vos quebre todo jugo? Não é este distribuir teu pão ao faminto, e que albergues o pobre que está errante à tua casa? Quando tu vires o nu, que o cubras, que tu não te escondas do teu irmão? Então tua luz romperá como uma alva, e a tua cura brotará de repente, e a tua justiça irá diante de ti. A glória do Senhor será a tua retaguarda. Então, quando eu entendo o propósito correto de jejuar, ligaduras da minha alma são liberadas. Por quê, querido? Porque você interrompeu o fluxo da sua alma e começou a fortalecer o teu espírito. Então, teu espírito é o dominante na tua vida, e a tua alma não vai mais ler o desejo da tua carne, fortalecido pelo alimento diário que tu comes. A tua alma vai ler agora o teu espírito fortalecido pelo teu propósito de entendimento certo de fazer o jejum. Vejam só como é que a coisa funciona. Por isso que é uma guerra, queridos. Por isso que realmente essa dificuldade de jejuar. Porque você está dando o alimento para o teu espírito, com entendimento do que você está fazendo. Então, a primeira obra do jejum é em você, é por você, para que você entenda que você tem autoridade para guerrear, para mudar situações, para transformar, para você crer que você tem esse poder, e ele habita dentro de você.
que ao falar da sua boca, seja decretos sendo lançados, como a pastora falou, ao momento em que você ora, os anjos se movem. Os anjos são o que? São seres celestiais criados para nos servir. Os anjos estão à nossa disposição. Você sabe disso, querido? Ele acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem. Então cada um de vocês tem anjos ao seu dispor. O problema é que você nem lembra dele. Eu não ando sem eles. Aonde eu vou, eles vão na minha frente. Já estão lá me esperando. Por quê? Porque eu dou ordem a eles. Vão lá, mudem aquela situação, me esperem lá, limpe o ambiente, que ao eu entrar, mude o quadro. Até que quando eu estou dirigindo para parar na vaga, anjos vão lá na frente, quero uma vaga ali. Não, pai, você está brincando, você está gozando com a gente. De repente sai um carro e eu paro o carro. O que é isso, querido? É eu entender que eu tenho seres celestiais ao meu dispor, para me servir. Mas para isso eu tenho que crer. Por quê? Porque eu sou bombardeado diariamente, humanamente, para viver o natural, para olhar para o físico, para olhar uma situação adversa diante de mim e paralisar nela. Mas quando eu alimento meu espírito funciona na medida que ele tem que funcionar, eu ultrapasso o quadro natural e utilizo a fé, utilizo os olhos da fé. Eu olho para cima, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sabe, é desse nível que nós temos que andar e viver. Nós não somos daqui da terra. Não somos dessa terra, queridos. Eu já deixei de ser dessa terra há mais de 26 anos. Foi quando eu me entreguei a Ele. Foi quando eu decidi andar com Ele. Então, eu estou passando um tempo nessa terra. E quando morrer, eu não estou morrendo, eu estou voltando para casa. Escandaliza muita gente isso, né? Quando você morre, você volta para casa. Por isso que a morte não assusta aqueles que andam com Cristo. A gente tem um medo de morrer, não tem? Mas para a gente, para nós vivemos esse entendimento. Então, eu quero que você entenda que o jejum não é você deixar apenas de se alimentar. Você está usando uma arma espiritual poderosa para a tua vida. E nesses momentos que estamos vivendo e passando, nós precisamos nos levantar como igreja e interceder pela nossa casa, nossa família. Vai começar um outro lockdown. Não se sabe se vai ser 7 dias apenas ou vão continuar. Isso tem um abalo terrível para nossa cidade.
Isso abala todos, direta e indiretamente. Mas nós temos uma promessa. Nós temos um Pai. Nós temos um Deus fiel. No lockdown passado, ano passado, quando decretaram, e a gente trabalha também autônomo, por conta própria, e foi nunca vivemos isso, uma coisa totalmente nova no Brasil. E a família me ligou e disse: olha, se precisar de alguma coisa, de alimento, de alguma coisa, pode pedir, pode. Querida, no lockdown foi o tempo de maior fartura que nós passamos. Não faltou. Terminou o lockdown, nas despensas cheias. Não faltou. E começava a vir clientes, vendas pelo Zap. A gente batia o contrato, escaneava, mandava pelo Zap, o cara depositava, te fazia pelo Zap. Então, essas experiências, o que elas fazem? Nos dão musculatura espiritual para crer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, quando a gente entende isso, espera aí, Ele não mudou. Ele não mudou. Então, se Ele permitiu que isso acontecesse, uma coisa eu tenho certeza, que o povo dele, Ele tem um compromisso. Ele resguarda, Ele guarda, Ele protege e Ele supre. Então continue a se movimentar. Que sentido, pastor? Falei para você, Dora, passa para os teus clientes. Estou trabalhando na semana normal. Só me chamar, me dê meu Zap que eu vou dar um jeito de chegar lá. Se movimente, faça propaganda na rede social, se movimente. Ou seja, prepare as redes, porque o peixe Ele vai enviar. Esteja com as redes preparadas. Não abra a guarda. E espere que Ele vai enviar os peixes para essa rede. Creia nisso. Creia nisso. Amém? Vamos ficar de pé nessa manhã.